Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossa vida, em nossas vidas, né? Seja uma realidade sentida e vivida. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição. A nossa lição desta semana, estamos estudando sobre o belíssimo e poderoso testemunho que João Batista dá do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo um exemplo para nós, sendo um estímulo de coragem para cada um de nós, não é? Ontem, nós concluímos o estudo de ontem, vendo que João Batista disse, olha, tudo o que Jesus tem falado, tem feito, ele está dando testemunho daquilo que ele viu com seus próprios olhos e ouviu com seus próprios ouvidos, né? Recebeu com seu próprio espírito. É isso que João está dizendo. E então Cristo confirma tudo isso, né? No livro de João, em várias partes, principalmente no capítulo 12, versículo 49 e 50, quando ele diz que tudo que ele fala foi o Pai que lhe deu, né? Não foi a sua própria mente quem criou tudo aquilo, né? Mas ele era obediente ao Pai, só falava o que o Pai pedia para ele falar, né? E daí vai, né? E hoje, quinta-feira, nós temos mais duas perguntas, dois questionamentos que nós iremos refletir sobre eles, dando continuidade a esse testemunho que João Batista dá aos fariseus, aos líderes religiosos, sobre Jesus Cristo, sobre a sua obra, sobre a sua vinda, né, sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter, sobre sua missão. Então, aqui na pergunta 9 nos traz aqui o seguinte questionamento. Os discípulos de João, né, os discípulos de João Batista, né, e os judeus em conflito, precisavam fazer o que para confirmarem que o Deus dele era o verdadeiro, que era o Deus verdadeiro? Precisavam fazer o quê? Tanto os discípulos de João Batista, quanto os discípulos do Sinédrio, dos líderes judeus, como os discípulos de Cristo, como cada um de nós, né? Precisamos fazer o quê para confirmar que o Deus verdadeiro é o Deus da nossa vida, né? O que a gente precisa? João 3,33 diz assim: mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Então veja que João Batista aqui, ele coloca uma condicionante. Eu diria que isso aqui é mais do que uma condicionante. Aqui é um princípio de salvação. Um princípio para condicionando a vida eterna a todos os seres humanos. Ora, para que o meu testemunho de fé seja verdadeiro, confirmando que a Bíblia inteira ensina que Deus o Pai é o Deus verdadeiro, como o próprio Cristo disse lá em João 17, versículo 3, né? Orando ao Pai, ele fala, meu Pai, a ti só, por único Deus verdadeiro. Para que esse testemunho que Cristo deu claramente, um testemunho claro, objetivo, que não cabe filosofia, qualquer mente simples, qualquer mente leiga, qualquer mente neófita, né, pode entender, mente indouta, né, mente não culta, vai entender porque a fala de Cristo é simples, objetiva, é direta. E João Batista vai dizer o mesmo aqui, ó, vocês precisam aceitar o testemunho de Cristo, o que ele está pregando. Ele está dizendo que só tem um Deus, é o Pai. E todo esse que aceitar o testemunho de Cristo vai confirmar que tem fé no que Cristo está dizendo, na palavra de Cristo, e nesta fé ele vai estar confirmando que Deus é verdadeiro, que Deus não mente. Porque, imagine, Deus envia seu Filho, fala à humanidade através do seu Filho, as palavras que Cristo diz
são as palavras de Deus, não são as suas, mas aí eu não acredito nas palavras de Cristo. Se eu não acredito naquilo que Cristo está falando, eu estou deixando de acreditar em quem? Se as palavras não são de Cristo. Ele está apenas repetindo. Então eu não estou acreditando em Deus, porque aquela mensagem, ela vem de Deus, e não da pessoa de Cristo. Então é por isso que ele está falando no testemunho de Cristo. Cristo está testificando daquilo que ele escutou, daquilo que ele viu. Quando eu não acredito nas palavras de Cristo, eu estou descrendo do seu testemunho, mas estou, sobretudo, descrendo da palavra de Deus. Eu não acredito em Deus. Isso é que é o importante ser dito aqui no testemunho de João, com muita lucidez, com muita clareza. Isso aqui é o cerne da questão. É o ponto de toda a controvérsia que há ali na cabeça dos judeus que não aceitam Jesus Cristo como enviado de Deus, como filho de Deus. Né? Ele diz aqui, mas o que aceitar o seu testemunho, aqueles que aceitaram o testemunho de Cristo, que Cristo está dizendo, esse verdadeiramente está confirmando que Deus é verdadeiro. E o que é que aquele povo, os fariseus que foram lá questionar João Batista, estava cometendo o erro grave que eles estavam cometendo? Ora, se eles se arrogavam, né? Ser o dono da verdade, ser o povo do Deus verdadeiro, só eles conheciam o Deus verdadeiro. É como se o Deus verdadeiro fosse algo que eles dominassem. Eles controlavam o Deus verdadeiro. Deus só falava o que eles queriam. Parece que era assim, né? Em determinados momentos parece que não era Deus que usava eles. Eles queriam usar Deus. Então eles se achavam o dono de Deus, né? E eles queriam estabelecer a vontade de Deus, porque a partir do momento em que eles alteram a palavra de Deus, eles na verdade estão usando Deus. Estão dizendo que são superiores a Deus. Toda igreja que altera uma doutrina, que muda o que Deus mandou dizer na Bíblia, eles estão se julgando superior a Deus, mais inteligentes do que Deus, estão tentando melhorar o que Deus mandou dizer, porque Deus não foi claro. Eles são melhores do que Deus, porque tornaram uma mensagem que Deus mandou muito mais clara do que é de Deus. Vocês entenderam o problema gravíssimo que a religião, que a religiosidade traz sobre as pessoas? Né? É uma loucura, porque se Deus mandou fazer assim, nós temos que nos esforçar para entender o porquê de tudo isso. Por que ele usa um homem indouto para escrever as coisas até de certa forma, não perfeita, né, gramaticalmente, né, o homem que fala na sua simplicidade, Deus usa esse homem. O importante é você entender a mensagem e não dizer que ele é um desqualificado porque Deus esqueceu de colocar, porque o homem fraco, o homem incapaz, o homem inculto, o homem indouto, esqueceu de colocar uma vírgula num ponto. A religião moderna é assim. Ela enlouqueceu nesse ponto, se julgando superior. Então, quando ele faz isso, eles não aceitam o testemunho de Cristo e, obviamente, não confirmam na sua vida que Deus é verdadeiro. E por rejeitarem o Filho verdadeiro, o Filho do verdadeiro, e rejeitarem o verdadeiro Deus, estão rejeitando, né, a verdade, a vida, a salvação, e, obviamente, estão se abraçando com outro Deus que não é o verdadeiro. Continuando, meus amados, vamos aqui para a pergunta 10. Como Deus o Pai, deu o seu Espírito Santo a Jesus? O que João Batista disse sobre isso? Como foi que Deus o Pai deu, né? Concedeu o seu Santo Espírito a Cristo, e como é que João Batista revelou esse evento, né? João 3:34 diz assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Olha só como João é claro, né? Porque Deus não dá o Espírito por medida, porque Deus não dá a esse Jesus Cristo, o seu enviado, o seu Filho, ele não dá
o seu espírito por medida, ele não dá uma porção limitada para Cristo. Não é? Imagine um pai que diz assim para o seu mordomo, né? O seu gerente, o gerente da sua empresa: olha, os meus 5 filhos vão chegar aí hoje aí, e aí você vai dar o primeiro, o mais velho, você vai dar R$1.000. Ao segundo, na ordem cronológica, ao segundo, né, mais velho, aí você vai dar 900. O terceiro, 800. O quarto, 700. O quinto e último, 600. O pai está dando ali um salário, uma ajuda sob medida. O pai multimilionário vai dar uma mesada conforme a idade a cada um, né? Mas a Cristo, ele está dizendo aqui, João está dizendo, que o Pai, ele dá o seu Espírito Santo, ele concede a todos os seres humanos da terra, todos, sem exceção, todos, sem exceção. Vou repetir, o Pai concede o seu Santo Espírito à mente de todos os seres humanos na terra, para que todos os seres humanos escutem a voz do Espírito, sejam colocados no vale da decisão e escolham se vai querer fazer o bem ou o mal. No livro de Joel, capítulo 2, 28, diz que o Senhor derrama e derramará, e vai derramar de uma forma poderosíssima, né, uma chuva torrencial do Espírito, sobre toda a carne. Ele não diz sobre toda a carne da minha igreja, toda a carne do meu, sobre toda a carne. O Espírito de Deus, desde sempre, fala ao coração do justo e ao coração do ímpio. Está sempre chamando o ímpio ao arrependimento. Senão nós, eu e você, não estaríamos aqui, porque todos nós, um dia, vivemos na impiedade. E se o Espírito de Deus falou conosco algum dia, e nós nos convertemos, é porque o Espírito de Deus fala a todos. Mas João Batista está dizendo o seguinte aqui, ó. Todos vocês, fariseus aí, que vieram me testar aqui, todos vocês, o Espírito de Deus foi concedido a vocês. Se vocês aceitarem, vai fazer milagre e vocês vão receber cada vez mais o Espírito na vida de vocês, uma porção que vai aumentando. Vocês vão crescendo no conhecimento, na graça, no poder de Deus. Se vocês não derem ouvido à voz do Espírito falando da vossa consciência, aí vocês não crescem, né? Mas a esse Jesus Cristo, a Ele, não foi dado o Espírito Santo apenas como é dado aos homens para tentar convencê-los. E aqueles que já foram convencidos para capacitar e fazer crescer. Para aqueles que foram capacitados e estão crescendo para dar frutos verdadeiros de arrependimento para o reino eterno. Não, a Ele foi dado sem medida. A Ele foi dado um Espírito sem medida. Ou seja, o Espírito encheu Ele plenamente. É isso que João está dizendo para essas pessoas que foram testá-lo, foram questionar o próprio João, mas sobretudo questionar Jesus Cristo, questionar o seu ministério, questionar o que ele pregava, questionar a sua missão, tentando descredibilizar tanto a pessoa de Cristo, quanto a pessoa de João Batista, que representavam uma ameaça à religião institucionalizada no tempo de Cristo, a religião que vinha lá do Sinédrio, que vinha lá do templo em Jerusalém. Eles se apossaram das coisas sagradas de Deus, que eram símbolos, né, da santidade de Deus, e agora eles não tomaram conta, tomaram posse daquilo que não era deles, eles eram apenas administradores, como dizia a parábola, né, do mordomo infiel, dos homens que tomaram posse da vinha, né? E Deus mandou lá, o Senhor mandou da vinha, mandou uns servos cobrar a sua parte, eles mataram, depois mandou seu próprio filho cobrar, eles mataram, dizendo, vamos matar o filho, porque a gente fica com a herança toda, né? E aí o Senhor da vinha vem com o exército, estraçalha e mata todo mundo. Porque eram desonestos. Essas parábolas que Cristo contava não era contra o mundo não, era contra os fariseus, contra os sacerdotes, que haviam se apossado das coisas de Deus,
como se fosse deles. Não era deles, olha, nós não somos donos da obra de Deus, nós não devemos ter igreja, nós não somos donos de igreja. Nós estamos administrando uma coisa santa, uma coisa que não é nossa. Já é honra demais Deus ter nos chamados para sermos servos e administrar uma riqueza tão grande, uma fortuna tão grande e se beneficiar disso. Não é? Porque se eu sou um mordomo num palácio riquíssimo, eu não vou comer comida estragada. De toda aquela comida que eu faço para o rei e para a rainha, eu tenho acesso. Então, eu vou viver num ambiente de segurança, eu vou viver num ambiente de fartura e, mesmo não sendo dono daquilo, eu me beneficio disso tudo. Então, os servos de Deus, que vivem pregando a verdade, unicamente das Escrituras Sagradas, vivendo sobre isso, ele se beneficia de tudo isso. Mas ele não é o dono. Ele é o administrador apenas. E então, quando João Batista diz bem claro para aqueles homens ali, que haviam se apossado das coisas de Deus, se achado donos, né? Dizendo assim, olha, preste atenção, vocês só receberam uma pequena porção do Espírito. Não é porque Deus não quer derramar sobre vocês, é porque o vaso de vocês está sujo, purifique o templo do Espírito. Como este templo é santo e perfeito, limpo, puro, o Pai derramou sobre ele o Espírito sem medida, né? Ele diz aqui, não dá por medida, ele não mede. Ele não mede, ele dá em abundância. Eu sempre, quando leio esse texto, eu entendo que é como a pessoa que está com muita sede, aí alguém traz aquela jarra de água gigante ali, com 5 litros, né? Fria, e dá um copo à pessoa e começa a colocar água dentro do copo. E ele bota tanta água ali que a água jorra, né? É tanta água que a água jorra, assim, cai pelas bordas do copo, né? Enche mesmo até a boca do copo. Ou seja, é assim que Deus faz com Cristo, ele dá em abundância. Ele não coloca um dedinho de água, não. Não é em conta-gotas, não. É em abundância. Nós também somos vasos que Cristo está limpando, consagrando, para que Deus faça o mesmo conosco. Coloque também o Espírito em abundância sobre cada um de nós. João disse isso, as pessoas tiveram dificuldade de entender isso, os religiosos, né? Sempre é os religiosos que têm dificuldade de entender, né? Porque a mente está muito cauterizada com os costumes da religião e não consegue enxergar a simplicidade da revelação. João era simples, João pregava com simplicidade, foi claro e direto aqui sobre Cristo. O problema não estava em João, o problema não estava em Cristo. O problema estava no homem religioso, cuja cabeça estava presa a uma igreja, preso a uma determinada liderança, preso a um determinado costume, preso à tradição religiosa.